Faz pouco mais de 12 anos que os jogos de aposta explodiram em popularidade e fonte de taxas para os governos canadenses. Esta grande indústria fatura cerca de 13 bilhões de dólares por ano. Não há dúvida que os tais jogos de aposta têm enriquecido os cofres provinciais, financiando boas obras e produzindo emprego. Mas o que dizer do custo social desta fonte de renda? Muito pouco é mencionado sobre isto. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje existe mais oportunidade de jogar do que em qualquer outra época na história do Canadá. Existem hoje 87 mil máquinas de videoloteria, 33 mil centros de vendas de bilhetes de loteria, 60 cassinos permanentes, 250 pistas de corrida e 25 mil licenças para a operação de cassinos temporários. E o impacto do jogo no estresse familiar e na estabilidade financeira. Como tem o vício do jogo resultado em suicídio, crime, divórcio, perda de trabalho e mesmo perda da saúde? Mais pessoas do que podemos imaginar são viciadas no jogo. Cada ano, milhões de norte-americanos, sim, milhões, apostam milhões de dólares nas corridas de cavalo, nos cassinos, em bilhetes de loteria, jogos de carta e eventos esportivos. E a maioria perde muito mais do que ganha. Mas eles continuam. Há algo fascinante no prêmio da jogatina. Há algo sedutor na ideia da riqueza instantânea. O encanto de ganhar muito no cassino torna-se intoxicante. O número de pessoas que se envolvem no jogo está crescendo dramaticamente cada ano na América do Norte. E as pessoas não se saciam. Aparentemente, os que menos têm são os que mais estão perdendo. Muitos psicólogos hoje acreditam que o jogo pode tornar-se um vício mortal. Hoje no Está Escrito, eu convidei o meu amigo Douglas para nós conversarmos sobre este problema na nossa sociedade. Douglas, bem-vindo mais uma vez ao Está Escrito. Obrigado pela oportunidade. Bem, as estatísticas são bem alarmantes, né? Em termos de o jogo e quantas pessoas estão viciadas no jogo e quanto dinheiro é perdido cada ano em apostas, em corrida de cavalo, cassinos, etc, etc. E hoje eu gostaria de ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre isso. Qual é o ponto de vista bíblico com respeito a jogos, cassino, esses jogos de aposta? Tem um texto da Bíblia, em Provérbios 22, Ok. o verso 16, que ele começa já a nos orientar a resposta a esta pergunta que você levantou. Provérbios 22, E o verso 16. Ok. O que oprime ao pobre para enriquecer-se a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Uau. Olha o que a Bíblia está falando. Aquele que tem tomado dinheiro para ficar rico, é isso que acontece. Eu não escuto pessoas ficando milionárias de um dia para o outro nos cassinos ou algo desse tipo. Não. Mas você vê as imagens dos cassinos, os donos dos cassinos com seus aviões particulares, eles têm se tornado ricos. Yes. Eles pegam uma fraqueza de uma pessoa. Porque os jogos, qual que é a fascinação dos jogos? É a oportunidade de ganhar. É muito dinheiro em pouco tempo. Eu não tenho nada. Nossa, eu estou com um problema, eu preciso pagar a mortgage da minha casa, eu preciso pagar o estudo dos meus filhos. Eu vou jogar. Então, essa é uma forma de tirar dinheiro do pobre. Exato. E a Bíblia fala que aquele que dá ou joga, ele vai ficar pobre. Yes. Tem pessoas que dizem que
o jogo, os cassinos, realmente é um imposto nos ignorantes e nos pobres. Que na realidade, como eu falei na introdução, as pessoas que menos têm são as pessoas que mais estão perdendo. Isso é verdade. E a grande questão dos jogos é o seguinte, que os jogos de cassino, os jogos de azar, alguns chamam de sorte, bingo, ou o que seja, eles não estão baseados na habilidade que você tem, Certo. no conhecimento Certo. que você tem. É. É um jogo que tem fatores que você não pode controlar. Certo. E com certeza você vai perder. Yes. Eu lembro de uma vez, eu estava com um amigo numa viagem, ele perdeu o dinheiro dele e ele pegou o resto que tinha e falou assim, eu vou jogar. E quando ele jogou, ele ganhou o dobro. E ele jogou de novo, ganhou. Ele já tinha recuperado tudo. Aí eu falei, não, vou jogar de novo. Eu falei, para. Ele pegou e perdeu tudo. Uau. Que entra outro aspecto, que é a própria ganância. Right. Que é algo que a Bíblia condena. Então, não existe um texto que nós podemos apontar e dizer, não jogues. Nós temos vários textos que dizem isso, porque na Bíblia não tinha os jogos como são Certo. agora. Ok. Mas existem alguns textos que a gente pode ler Tem juntos. princípios, com né? certeza, Tem os princípios bíblicos que falam contra permeiam isso. todas as Ok. situações. Então vamos ver alguns desses. 1 Timóteo 6, verso 10. Ok. Esse texto fala um pouco sobre o materialismo. Nós somos uma sociedade de consumidores. Você falou 1 Timóteo. Timóteo 6, Ok. o verso 10. Veja que Paulo está escrevendo para um jovem. Certo. Então, muitas vezes, quando eu leio, eu penso que está escrevendo para mim. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Yes. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas sofrimento, dores, é. ou muitos sofrimentos. Então, veja, o começo de tudo é o quê? O amor pelo Dinheiro. dinheiro. Yeah. E é interessante que as famílias hoje estão sendo destruídas por vários motivos. Mas um dos grandes motivos é por questões financeiras. Yes. Nós fizemos um programa no nosso, está escrito em inglês, com um pastor que era viciado no jogo. E ele ofereceu ajuda para quem precisasse dessa ajuda. E nós vamos oferecer ajuda também hoje para quem está assistindo, que alguém conhece alguém, ó, de repente um telespectador hoje está com esse problema. Mas ele teve várias famílias que ligaram para ele. E uma dessas famílias, um casal novo, estava em dívida como resultado do jogo. Não de comprar uma casa, não de dívidas de carro, mas diretamente do jogo no cassino, $500 mil. Nossa. Então eles trabalhavam 2 e 3 empregos para pagar o cassino. Mas tudo quanto iniciou isso foi essa ganância, esse negócio de ganhar dinheiro, muito dinheiro em pouco tempo. E Paulo aqui está dizendo, claro, esse é o, como é que ele fala? É a raiz, né? Em igreja é o root, né? A raiz de todos os males. E a gente vê isso daí porque só o ano passado, Bill, 500 bilhões, não estou falando em milhões, estou falando 500 bilhões de dólares foram deixados nos cassinos. E não americanos. 500 bilhões de reais, 500 bilhões de dólares. Dólares. Só 5 bilhões foram naquelas máquinas de caça-níqueis. Ou nós chamamos em inglês de slot machines. Yeah. 5 bilhões. 92 milhões de pessoas vão até os cassinos. É. E é outro dado alarmante que todos os americanos gastam por cerca de 10% das suas rendas no cassino. Ou eles gastam o dízimo no cassino. Interessante, né? Que é o dízimo. A Bíblia fala do dízimo, né? O que é que nós íamos fazer com esse dízimo? Devolver esse dízimo a Deus, né? Mas é interessante que a estatística mostra isso, né? Que o dízimo está sendo gasto nos cassinos. Isso é o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Tem outro texto que eu gostaria de ler com você, Sure. Bill. Lucas 12. Lucas 12. Aqui são palavras de Cristo. Lucas 12, o verso 15. Você poderia ler? Posso. Lucas 12, 15. Diz aqui. Então lhes diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste da quantidade dos seus bens. Parece estar falando para nós hoje, né? Com certeza. Nossa sociedade hoje, né? É Jesus falando. Olha, o que define um homem, ou a felicidade de um homem, não está relacionado ao quanto você tem ou quanto você ganha. Interessante, né? Tem muita gente que tem muito dinheiro e infeliz. Yes. E tem outros que são muito pobres e são felizes, né? Com certeza. Porque o dinheiro não traz saúde. That's right.
O dinheiro não traz paz. O dinheiro, quem sabe, pode trazer uma alegria momentânea. Mas tem muita gente com muito dinheiro sofrendo. Então, mas deixa eu esclarecer um negócio aqui. Pode alguém estar assistindo agora e pensar, bem, será que eles estão falando que é errado ser rico? É mal ser rico? De forma alguma. Nós temos vários personagens bíblicos que eram, vamos dizer hoje, falando nos dias de hoje, milionários. Abraão, Jó. Não existe nenhum problema em ter dinheiro. E Nicodemos, Nicodemos? A história diz que Nicodemos tinha posses suficientes que ele podia sustentar a cidade de Jerusalém inteira durante 10 anos, só com as posses dele. Então, uma das razões pela qual a mensagem na igreja cristã, daquela igreja apostólica, foi pregada, que conseguiu crescer e conseguiram pregar a mensagem todo mundo conhecia naquela época, foi através dos recursos de homens como a Nicodemos e José de Arimateia, que deu o túmulo para Jesus. Não há nenhum problema em ser rico. O problema é quando você coloca a riqueza ou o dinheiro no primeiro lugar da sua vida. E quando nós vamos até um texto muito forte de Mateus 6:33, acho que é um princípio que deve permear todo o nosso estudo de hoje. Mateus 6:36, lá diz o seguinte: 6:33. Isto, 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Veja o princípio aqui, Bill. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida, Ele nos promete nos sustentar. E não vai nos faltar nada. Então, quer dizer, deixa eu te esclarecer. Então, se eu buscar, a Bíblia fala, buscar o seu reino primeiro, Deus vai me mandar um carro novo? Não. Uma casa grande? Bem, é isso que a Bíblia está falando aqui? Não é isso que a Bíblia está falando. Tem pessoal que fala isso. Confundem. É o que diz o Salmo 23, verso 1. Ela diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é que nada me faltará? Um carro novo, como você disse, uma casa? Não, não é isso. Nada, aquilo que eu realmente preciso, vai faltar. Certo. Aquilo, quem sabe, que eu quero, eu gostaria de ter um carro novo, eu gostaria de ter uma casa maior. Isso eu gostaria, mas isso eu não preciso. Certo. Isso é o quê? É um luxo. Isso é um luxo. Deus, Ele tem, uma promessa bastante especial para cada um. Se nós formos fiéis a Ele, Ele será fiel a nós. Há um texto em Salmo, livro de Salmos, no Salmo 35, lá no verso 37, acho que 37, 25. Diz o seguinte. Pode começar, eu tô quase lá. Então a gente espera um pouquinho. 37, né? 37, 25. 25, ok. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a medicar o pão. Uau. Yeah. É um texto, uma promessa maravilhosa. Se eu for fiel a Deus, Deus não vai deixar faltar nada, não só para mim, mas para os meus filhos e meus descendentes. Porque muitas vezes essa é a justificação que as pessoas usam, não é? Eu estou jogando, estou fazendo para tentar ganhar mais, para dar para os meus filhos, quando na realidade o que acontece é como eles perdem, eles estão tirando dos filhos. Com certeza. Estão tirando da... E a Bíblia tem uma advertência muito séria com respeito a isso. Eu acho que em... acho que é 1 Timóteo, no capítulo 5, nós estávamos falando sobre esse texto antes do nosso programa. 1 Timóteo 5, verso 8. 5, verso 8. Ok, pega aí. Ok? Yep. Lá diz o seguinte. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Uau. Isso é uma advertência muito importante, né? Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, né? Ele está sendo pior que qualquer outra pessoa. Então, os jogos de azar, eles afetam diretamente este aspecto da Bíblia. É uma mordomia irresponsável. Porque, Pio, eu e você não somos donos de nada. Certo. A Bíblia, ela é bem clara em dizer que quem é o dono de tudo? Deus é de tudo.
Salmo 24 não diz que Deus é o dono de tudo. Ele, o ouro, a prata, tudo é dele. Ele simplesmente o quê? Concede a nós para que nós possamos administrar. Tá certo. E eu penso que Deus, nessa sua sabedoria, Ele colocou algo que nos ajuda a vencer a ganância. Yes. Isso se chama dízimo. Interessante. Nós, às vezes, tentamos fazer nós dizemos em inglês, um shortcut. Como é que vocês falam em português? É um Caminho curto. caminho curto, hein? A Bíblia é bem clara em Gênesis, depois do pecado entrar no mundo, né? O pecado transformou tudo, né? Que o homem agora ia ter que trabalhar para se sustentar, né? Gênesis 3, versículo 19, por exemplo, né? Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então Deus está dizendo, daqui em frente, como resultado da entrada do pecado, nós temos a obrigação de trabalhar. E é através do trabalho que nós vamos nos sustentar. Não é através do jogo, não é através de ganhar loteria, não é através de bingo, é só ganhar dos cavalos. A Bíblia é bem clara que é para trabalhar. E essa afirmação, Deus colocou no íntimo da sua lei. That's right. Quando você vai a... Vamos ler esse texto em Êxodo capítulo 20, né? onde está descrito os 10 mandamentos. Então, até os nossos amigos que estão nos assistindo, aqui está descrito os 10 mandamentos, Êxodo 20. A partir do verso 8, fala sobre o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, o 4º mandamento, ele tem 2 mandamentos, vamos dizer. Certo. Um é o quê? Você precisa descansar no sábado do Senhor. No 7º dia, certo. Mas você o quê? Precisa o quê? Trabalhar nos 6 antes. 6 dias antes. Porque o trabalho edifica o homem. Meu pai, desde pequeno, falou isso para mim. O trabalho edifica. E desde pequeno, nos meus 12, 13 anos, ele me colocou para trabalhar. Porque ele sabia que o quê? Seria bom para a formação do meu caráter. Isso já vem da herança portuguesa do teu pai. Com certeza. Que os meus pais eram a mesma coisa. Acabava a escola, começava as férias, logo para o trabalho. Mas hoje eu aprecio isso. Que realmente eu acho que o trabalho não é mal para as pessoas. Tem trabalhos duros aí, mas para um homem é importante o trabalho. Porque edifica, porque traz uma confiança em Deus. Yes. Há um texto em Deuteronômio 8, que ele fala quão importante é para nós, os versos acho que 17 e 18, quão importante é para nós lembrarmos da importância de Deus no dia a dia do nosso trabalho. O verso 17, você gostaria de ler, Bíblia? Sure, 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. E é muito importante. Olha que texto. Então Deus, ele dá o quê? Sabedoria, da força, da saúde, para o trabalho. Então, quando eu vou ao trabalho, eu percebo que Deus está me abençoando. Isso é verdade. Às vezes, no meio do trabalho, nós trabalhamos duro. Às vezes, nós pensamos que é uma maldição o trabalho. Mas é apenas passar algum tempo com pessoas que foram aleijadas e não podem trabalhar, que eles dizem, como eu gostaria de poder trabalhar. Porque é uma bênção. E Deus nos dá a capacidade para fazer isso. E nós temos que reconhecer isso. E com tudo quanto nós recebemos através do trabalho, vem de Deus. Não é meu, é de Deus. E uma parte disso que Ele me dá, Ele pede que seja devolvido a Ele, através do dízimo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Acho que é um assunto até importante, porque, para mim, esse assunto do dízimo é o remédio de Deus contra a ganância. É o remédio de Deus para nos lembrar que Ele está acima de tudo. Se nós temos força, como você acabou de ler, é porque Ele nos deu. Mas vamos ler alguns textos sobre este assunto. Acho que o primeiro seria Malaquias. Malaquias capítulo 3. Ok. Esse último livro do Velho Testamento. Ele traz um conceito bastante interessante. Malaquias 3, até o verso 8, a partir do verso 8, quem sabe? Pode um homem roubar de Deus?
Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha que interessante. Alguém pode roubar Deus? Aparentemente a gente pensa, não, alguém vai com uma arma, Deus passa aí, ou vai à noite na casa de Deus, não tem como. Aparentemente pensando, mas nós roubamos a Deus. O que? Nos dízimos e nas ofertas. O dízimo não é para mim, não é para ninguém, mas é o que? É devolvido para Deus e para o trabalho, para o avanço da obra de Deus. Imagina a bondade de Deus. Deus nos dá tudo e apenas pede 10% de volta para ser usado para a proclamação da sua palavra. Imagine o que... Às vezes penso, né, você deu esse número de 500 bilhões de dólares que, na América do Norte, que é jogado fora, né, no jogo, que significa 1/10, né, 1/10 de todo o salário, todo o dinheiro que é ganho na América do Norte. Como a nossa sociedade podia ser diferente se nós pegássemos esses 500 bilhões de dólares e, em vez de jogarmos esse dinheiro nos cassinos, tivéssemos usado esse dinheiro para proclamar a palavra de Deus e para ajudar os necessitados. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi isso na minha vida prática. Se eu não devolvo o dízimo, eu fico com 100%, eu vou dizer para você que o 100% sem a bênção de Deus é terrível. Mas os 90% com a bênção de Deus faz muito mais do que o 100%. Eu concordo completamente, Douglas. Nós estamos apenas alguns minutos sobrando. Se existe alguém, quem sabe está assistindo o programa agora, que reconhece neles esse problema, ou tem um familiar, um parente, um pai, uma mãe que está com esse problema do jogo, que conselho é que nós podíamos dar a eles agora? Acho que tem um texto bíblico que fala claramente sobre esta questão. 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele deu aqui uma promessa muito forte. 1 Coríntios 15, verso 57. Você gostaria de ler? Posso, 57, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é prometida através de Cristo Jesus. Paulo, em Romanos 8, diz que nós somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Então, se tem algum amigo que está passando por isso, ele pode confiar em Deus, e se ele buscar a Deus, Deus vai libertá-lo. Levar o problema a Deus, né? Quem sabe se colocar de joelhos agora. Nós estamos acabando o programa, nós vamos ter uma oração logo em seguida. E quem sabe o telespectador pode orar junto conosco. Leve esse problema. Eu acho que a primeira coisa é reconhecer que existe o problema, né? Com certeza. E depois reconhecer que dentro de nós não temos a capacidade. Isso não é uma questão de força de vontade. Nós temos que reconhecer o problema, reconhecer que eu não tenho os recursos em mim para resolver esse problema e fazer que nem Paulo disse aí, que a vitória é garantida através de Jesus Cristo. Trazer esse problema e colocá-lo aos pés de Jesus Cristo através da oração. Com certeza. E continuar e procurar alguém. Se juntar a um amigo que não tem esse problema, que possa ser um apoio. Vão à igreja, procure o pastor. Nós estamos aqui para ser esse apoio. Então ligue para nós, o telefone está aí, ligue para nós. E nós estamos dispostos a ajudar e orar com essas pessoas, que isso é um problema terrível na nossa sociedade. Com certeza, com certeza. Bem, Douglas, eu quero agradecer. Nós tínhamos mais a falar, mas infelizmente o tempo vai passando e o pessoal fica meio não muito contente se nós pegamos o horário dos outros na televisão. Então, nós vamos acabar por aqui. Mas eu vou te pedir quem sabe, um pedido especial. Você ora por nós e pelos nossos telespectadores. Com certeza. Querido Pai, queremos agradecer pelo privilégio que temos de falar contigo e sabermos que através de Cristo Jesus nós podemos ser vitoriosos. Que o Senhor possa ajudar a cada pessoa que está enfrentando este problema de jogos, que está viciado, para que possa ser libertado através do sangue de Cristo Jesus. E que a sua família possa prosperar, que a sua família possa ser feliz, colocando Cristo e o seu reino em primeiro lugar. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém.
Bem, nós temos esta semana uma oferta toda especial, mais uma vez, para os nossos telespectadores. Douglas, nos fale um pouquinho sobre a oferta de hoje. Se você gostaria de compreender um pouco melhor quais são os princípios bíblicos sobre as finanças, aprender um pouco mais sobre o dízimo ou outras questões da Bíblia, nós estamos oferecendo o estudo bíblico Está Escrito. Eis aqui as informações que você necessita para receber em sua casa. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, eu quero agradecer a presença dos nossos telespectadores aqui conosco e a presença do Douglas. Nós vamos gostando muito desses bate-papo, dessas conversas. Tem sido muito boas. Tem sido boas. Douglas, isso é um problema. Esse problema do jogo é um problema muito sério e é um problema que afeta muitas famílias. E muitas vezes existe uma certa vergonha de falar com respeito a isso. Então, se alguém está assistindo o programa hoje e precisa de um conselho pastoral, tem uma visita pastoral, por favor, ligue para o nosso número aí e pode arrumar que um dos pastores do Está Escrito possa vir à sua casa orar com vocês. Deixa eu ler um versículo que tem aqui em 1 São João, capítulo 5, nos versos 14 e 15. Diz assim: esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amigo, se você está sofrendo com o problema do jogo, ore a Deus e Deus pode resolver. Até a próxima semana. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.